good morning, good afternoon or good evening. Tá tudo bem com vocês? Espero que sim. Vamos começar mais uma aula de inglês então? A gente separou hoje um conteúdo que eu acredito que a maioria de vocês vão lembrar, tá bom? É School Supplies. Isso daí são materiais escolares. Vamos começar então a revisar nosso vocabulário sobre material escolar? Aqui, gente, eu tenho aí materiais escolares que vocês já conhecem na língua portuguesa. A maioria de vocês lembram. Os meus alunos do ano passado eu tenho certeza que lembram. Mas a gente vai revisar. Vamos lá então, repeat after me. Esse primeiro aí, esse aqui, vamos começar por ele. Chamam de desk, school bag, pencil case, eraser. Vamos lá, continuando. Aqui, ó, o pessoal confunde muito o nome desses aqui, porque todos servem para a mesma coisa, que é riscar. Na verdade, esse aqui serve mais para pintar, que é o giz de cera, tá bom? Mas para que não se confunda, parece muito principalmente esses dois. Por quê? Pen e pencil. Por que se confunde? Por causa dessa escrita aqui, ó. Um só tem 3 letrinhas e o outro termina com C-I-L. Pencil. Lembrem disso. Pencil é lápis e pen, caneta. Continuando. Esse aqui é o crayon, que é o giz de cera. Quando eu for falar de uma cor específica do giz de cera, essa cor vem antes da palavrinha crayon. Por exemplo, a cor desse daqui é yellow. Yellow crayon. Então, estou falando de um giz de cera amarelo. Aqui é o marker, que é a canetinha, tá? A canetinha, o hidrocor. É o hidrocor, o marker. Aqui eu tenho outros materiais. Let's go down, repeat after me. Book, roller, glue, scissors. E aí, conseguiram lembrar de todas? Eu espero que sim. Porque agora a gente tem um exercício aí para fazer. Então pega o seu caderno de inglês, escreva o cabeçalho dia 12 de maio, o nome da teacher, activity e coloque esse enunciado que diz assim: look and at. Você vai observar e relacionar. Na verdade, você vai relacionar da seguinte forma. Primeiro passo, você vai observar essas figuras aqui. Mas, teacher, eu vou ter que desenhar no meu caderno essas figuras? Não. Essa parte aqui você não precisa fazer. Você vai escrever só esse de azul, que é o enunciado, tá bom? E aí você vai escrever também essas palavrinhas com parêntese assim. Por quê? Porque aqui eu tenho os números daquelas figuras, o nome daquelas figuras. Ó, school bag, pencil case, desk, eraser, glue, pencil, pen e scissors. Então você vai colocar o númerozinho do lado da figura aqui dentro dessas palavrinhas que correspondem ao nome das figuras, ok? Você vai relacionar ali a figura com os nomes dos objetos escolares. Dá um pause no vídeo, a teacher já volta para corrigir. Did you finish? Então, vamos corrigir? Qual era o número da school bag? 3. Pencil case? 5. Desk? 8. Eraser? 4. Qual era o número da glue? 2. Pencil? 6. Pen? 7. Scissors? 1. E aí, você acertou tudo? Sim? Se você não acertou, pega a borrachinha e corrige agora, tá bom? Então, olha só. A gente se vê na nossa próxima aula. Bye, bye! Sou a professora Gisneide, professora de Geografia, e vamos seguindo a mais uma semana de aula. Hoje, 12/5/2020, vamos relembrar um pouquinho sobre as nossas aulas anteriores. Seguindo, nós vamos colocar em prática tudo que nós aprendemos durante as nossas aulas.
lá na página 2 a 12. São onde vocês irão encontrar as respostas das atividades, certinho? Vamos primeiramente relembrar o que nós vimos durante as nossas aulas até o momento. As representações, aprendemos que o campo e a cidade apresentam características próprias. Vimos também que o município é formado por uma área urbana, conhecida como cidade, e uma área rural, conhecida como campo. Que nas áreas urbanas há construções, edifícios, residenciais, comércio, e na área rural nós temos o quê? Fazendas, sítios, chácaras e pouca quantidade de moradores, assim como o fluxo de veículos também em relação à área urbana. Vimos também que no Brasil o tamanho das áreas rurais e urbanas, eles são diferentes, varia bastante. Atualmente os mapas eles são produzidos com base em fotografias aéreas tiradas por um avião. Olha só, então eu mostrei aí para vocês a imagem da fotografia aérea de uma área rural. Vimos aí as características das áreas rurais e urbanas. E agora vamos colocar em prática o conhecimento. Vou ler para vocês vão copiar no caderno e responder. A primeira questão: o município é dividido em zona rural, que é o campo, e zona urbana, que é a cidade. A nossa escola está localizada em qual zona? Na zona urbana ou zona rural? Então você vai marcar um xizinho aí no caderno de vocês. Na questão 2, você vai completar as frases com praças, ruas, cidade e avenida. O bairro ele é formado por um conjunto de, ela é parte da, e aí você vai completar com as palavras do quadro. Na questão 3, que elementos naturais e culturais podemos encontrar na área urbana? Professora, não estou lembrado o que é elemento natural e nem o que é elemento cultural. Elemento natural, falei para vocês que é tudo aquilo que vem da natureza, que o homem não modificou. Exemplo, rios, as montanhas, as árvores, são tudo elemento que? Natural. E elemento cultural? Elemento cultural é tudo aquilo que o homem modifica, que o homem transforma. Exemplo, casas, ruas, prédios, carros, são tudo elemento cultural, certo? A número 4, você vai diferenciar a chácara, o sítio e a fazenda. Vai diferenciar aí esses 3 elementos que nós encontramos na área rural. E na número 4, você vai marcar um X onde se localizam essas áreas. Marque um X na resposta correta, onde se localizam essas áreas. Por exemplo, o ar puro, aonde que se localiza? Na área rural ou na área urbana? Então você vai marcar um X. A poluição, ela está localizada onde? Na área rural ou urbana. O vaqueiro, aonde ele está localizado? Na área rural ou urbana. A prefeitura, o fazendeiro, as cachoeiras, criação de gado, praças de transporte, correios e as grandes plantações, a mesma coisa. Você vai marcar aonde que se localizam essas áreas, na área rural ou na área urbana, certinho? Então vai ficar para vocês essa atividade. Na próxima aula nós vamos fazer a correção. Muito obrigada e até a próxima! Sou a professora Gorete, ministrando aula de língua portuguesa para o 3º ano, aula do dia 12/5/2020, ok? Então, a nossa aula de hoje está no livro, vocês peguem o livro na página 59 e 60, tá? Esse é o texto.
e na página 61 e 62, atividade. E lá diz assim, texto de divulgação científica, né? Tá aí no livro de vocês. Vocês vão, a gente ler, tá? Aí diz assim, é um tipo de texto expositivo e argumentativo, mais elaborado. São produzidos mediante pesquisa, aprofundamentos teóricos e resultados de investigação sobre determinado tema. Então, nós temos aí no livro de vocês texto de divulgação científica. Então, o que vem a ser um texto de divulgação científica? Né? O que é um texto de divulgação científica? Claro que ele faz parte de um gênero textual também. Só que ele é assim, ele é um texto aonde a pessoa, o pesquisador, ele faz a pesquisa científica, mas ele passa para as pessoas numa linguagem mais formal, mais clara, mais suave, mais leve, para que todas as pessoas que leiam esse texto consigam entender o que a pessoa que pesquisou está trazendo para você. Aí ele diz assim, ó, que a linguagem do texto, ó, o texto de divulgação científica traz uma linguagem acessível ao grande público, reflexões a respeito de determinado tema, investigado por uma comunidade científica. Geralmente, as opiniões de estudiosos e os resultados das investigações se completam ou se opõem. Como vocês veem, vocês estão assistindo aí em casa, eu acredito, todas as horas está falando no jornal, na descoberta da vacina para o coronavírus, né? Então, quem está fazendo essas pesquisas? Os cientistas. Quando eles descobrirem essa vacina para que haja cura, eles vão, claro que vai ter os nomes científicos, e o que eles fazem? Eles divulgam para aquelas pessoas, para os cientistas, mas eles também jogam para o público numa linguagem mais acessível para que todos entendam o que é o coronavírus e de que forma eles encontraram a cura, né? A vacina, não sei o que eles vão descobrir aí para poder parar com esse vírus, tá certo? Vamos lá. Nós vamos ler o texto, porque o nosso texto é falando assim. Vamos lá, todo mundo comigo, lendo junto comigo. Por isso que eu pego o meu livro, que é para vocês pegarem o livro de vocês, ok? Para a gente trabalhar juntos. Vamos lá. A juba do leão. Saiba que, para que serve a juba do leão e por que ele é conhecido como o rei da selva? Vamos lá. Segundo o maior felino do mundo, perdendo apenas para o tigre, o leão é um animal de destaque. Ao mesmo tempo em que é temido pela ferocidade, é também admirado por sua beleza. Uma das admiradoras desse animal é a leitora Natália, que escreveu para a CHC online, querendo saber por que os leões têm juba e as leoas não. Interessante isso, né? Segundo o biólogo Cauê Souza de Moraes, do Zoológico de São Paulo, a juba espessa, aquela juba grande, né, que o leão tem, serve para ajudá-lo a arrumar uma namorada. Olha só. Quando o macho quer atrair a leoa para a reprodução, a juba vasta impressiona as parceiras, explica. Além disso, a juba serve também de proteção para o pescoço em lutas com outros leões. Aí ele diz assim, mas essa não é a única característica que diferencia os leões das leoas. Cauê conta que dentro do bando, machos e fêmeas têm papéis bem definidos. Enquanto as leoas são encarregadas da maior parte da caça e do cuidado dos filhotes, os leões são responsáveis pela demarcação do território e pela defesa do grupo. E será que a juba é a juba que faz do leão o rei da selva? O biólogo explica que essa história de realeza está relacionada à cadeia alimentar.
pois nenhum outro animal se alimenta do leão. Olha só que interessante. Por não possuir nenhum predador natural, o leão está no topo da cadeia alimentar. E esse fato lhe dá o título de rei da selva. Os leões podem ainda se alimentar de quase todos os animais terrestres, africanos, de pequenos roedores a grandes vertebrados, como elefante e girafa. No entanto, suas principais presas são a zebra e o gnu. Esses são os dois animais principais deles, tá? Para caçar, eles usam táticas de emboscada para capturar outros animais. Para sobreviver, um leão necessita ingerir diariamente cerca de 5 kg de carne, diz Cauê. Apesar de muitos incidentes envolvendo homens e leões, os seres humanos não fazem parte da dieta natural desse animal, mas os biólogos alertam. Ao invadir o espaço desses grandes predadores, o homem fica suscetível a encontros ocasionais que podem causar acidentes. Se esses animais estiverem com fome, portanto é preciso cautela, afinal todo rei merece respeito, não é mesmo? Muito interessante, né, o texto. Eu espero que vocês tenham lido. Como vocês perceberam, o texto está bem acessível, uma linguagem bem natural, que vocês entendam, tá? Por isso que ele diz que a linguagem é acessível para o leitor, né? E agora, terminou, nós vamos para a nossa correção. Aí diz assim, a número 2, as palavras da primeira coluna estão sublinhadas no texto. Indique-as e relacione-as aos seus significados. Aí tem lá no texto as palavras que estão sublinhadas, estão aqui na letra A, B, C e D e E. Tá assim, espécie, demarcação, predador, incidentes e suscetíveis. Aí você vai responder. Você vai fazer a relação aí das colunas. Aí tem assim, definição dos limites de uma área, o mesmo que densa volumosa, aquilo que ocorre de forma imprevista por acidente, animal que devora outro para sobreviver, o mesmo que vulnerável, que pode vir a sofrer algum dano ou prejuízo. Então vamos lá. A sequência fica assim. O que é espécie? É o mesmo que o quê? Que volumoso, né? Espécie, grande, né? Cheio. Depois, então, nós temos a espécie, você vai procurar lá e vai ficar assim a nossa sequência. Letra B, demarcação, definição dos limites de uma área. Tá aqui, ó, vai ficar a sequência assim. B, A, B, C e E, ok? Depois, na número 3, ele diz assim, o texto escrito tem como objetivo o quê? Apresentar informações científicas sobre o leão. Eles estão falando aí sobre a juba do leão, para que ela serve. Então, cientificamente, ele está falando aí da juba do leão, da serventia dessa juba, ok? 4. Esse texto é dividido em parágrafos. Numere-os e explique como você os identificou. Aí lá tem os parágrafos no texto, né? No caso, nós temos aqui, vou contar para vocês. Vamos lá, contando. 1, 2, 3, 4, 5 e 6. Vamos ver se vocês identificaram aí 6 parágrafos. Aí ele diz assim, ó, que a indicação do parágrafo é percebida pelo espaço maior entre linhas, entre um parágrafo e outro. Vocês lembram que eu já disse para vocês que o espaço é, ó, no dedinho, colocou o dedinho lá, você vê o espaço do parágrafo, porque ele não pode ficar juntinho, ele tem um espaço maior, né? Então vamos lá. 5. Releia o segundo parágrafo.
Nas alternativas seguintes, assinale o trecho em que é possível perceber que o texto é destinado ao público infantil. Aí ele marcou lá, ó, que a juba espessa do leão serve para ajudá-lo a arrumar uma namorada. A linguagem simples, não científica, contribuiu para identificar o público leitor, né? Eu espero que vocês tenham conseguido entender essa atividade, tá? Número 6, diz assim: a escrita desse texto foi motivada pela dúvida de uma leitora. Letra A, qual a dúvida dela? Ela se ficou em dúvida porque o leão tinha a juba, o macho, e a leoa não tinha. Então ela foi pesquisar, buscar, né? Aí ele colocou, porque o leão tem juba e a leoa não. Esse é o questionamento dela, que ela foi pesquisar. B, o texto responde a essa pergunta, justifique sua resposta. Sim, o texto responde sim a pergunta. De acordo com o texto, a juba serve para atrair a leoa e para proteger o pescoço no caso de lutas contra outros animais. Então, o texto responde a pergunta da autora aí, né? 7. Releia o trecho, o terceiro parágrafo, e responda: além da diferença física, a presença ou não da juba, o que diferencia o leão da leoa? Resposta aí da número 7. As leoas caçam e cuidam dos filhotes, e os leões cuidam da defesa do grupo e demarcam o território. Então, cada um tem a sua função. É como se fosse na nossa casa. Na nossa casa, cada um tem uma função, não tem? Você tem uma função, seu pai tem outra e sua mãe tem outra, né? Então, a mesma coisa é aqui. É como se eles estivessem numa família e cada um tem uma função, certo? Vamos lá. Número 8. Relacione os parágrafos com as informações principais presentes em cada um deles. Aí a sequência ficou assim, ó. Letra A. B. Quinto parágrafo. Os leões se alimentam de diversos tipos de animais. B. C. Sexto parágrafo. Embora as pessoas não façam parte da dieta do animal, incidentes podem acontecer. E a letra A. Quarto parágrafo. O leão é chamado de rei da selva em razão de não ter predador. 9. Para uma das falas do biólogo, releiam aí, vamos lá. Para sobreviver, um leão necessita ingerir diariamente cerca de 5 kg de carne, diz Cauê. O uso do ponto de exclamação demonstra que o biólogo está o quê? Triste com a quantidade de carne ingerida pelo leão ou admirado. Vocês lembram que o ponto de interrogação é quando eu faço uma pergunta. Ponto de exclamação quando eu estou admirado com alguma coisa. Ele ficou admirado que o leão ingeria 5 kg de carne diariamente, né? Então é muita carne, né? Principalmente, quer dizer que para o leão talvez não seja, mas para nós é muita carne. Mas ele ficou o quê? Admirado. Então ele usou o ponto de exclamação. Muito bem. Eu espero que vocês tenham entendido essa aula, que consigam fazer essa atividade direitinho, tá? E eu deixo uma mensaginha para vocês. Decida onde quer chegar e não pare até conseguir, ok? Precisamos continuar. Até logo!